Como conviver com pessoas materialistas que querem somente acumular o ganho pensando que isso é tudo na vida? Como orientar essas pessoas que são demais apegadas aos bens materiais? Primeiro temos que saber que pessoa é essa. Se essa pessoa, ela é uma pessoa que não pertence ao nosso grupo familiar, se são pessoas que não estão vinculadas pela lei para pertencerem aos nossos laços de família, não há muita necessidade de você fazer isso, porque a gente não tem a obrigação de se responsabilizar pelas condutas das pessoas que, de alguma forma, elas já estão com suas histórias vinculadas a outros grupos familiares que não o nosso. Então, seu amigo, vizinho, colegas de trabalho que pensam dessa maneira, que é diferente da maneira de eu pensar, se elas pensam diferente de mim, você se afasta, procura, não vai guardar ódio, não vai guardar ressentimento das pessoas, mas você vai guardando uma razoável distância desses indivíduos. Quando essas pessoas pertencem ao nosso grupo familiar, aí a coisa fica um pouco mais difícil. Nós temos aí basicamente dois tipos de situação. Temos a questão dos cônjuges e temos a questão dos outros parentes que estão vinculados à nossa história por laços de consanguinidade. No caso dos cônjuges, o nosso esforço deve ser o de tentar, de todas as formas, garantir com que ele desperte para a lucidez sem que a gente perca a nossa. Porque a pretexto de salvar o outro, eu não posso me perder. Não seria uma loucura eu tentar salvar o outro me jogando dentro do buraco? Então a gente tem que salvar o outro enquanto a gente tem lucidez. Quando você sente que a sua lucidez está sendo ameaçada, você não pode avançar, senão você cai dentro do buraco junto com o outro. Então você procura ajudar, mas guardando a sua capacidade de ter condição de agir de maneira serena com relação a isso. Eu estou tentando ajudar, mas não se desespere se a pessoa não muda, porque é uma decisão que cabe também ao indivíduo. E sobre o esforço que a gente tem que fazer com esse ente, esse parceiro que de certa maneira pensa diferente de nós, eu recomendaria a leitura da questão 940 de O Livro dos Espíritos, chamado Uniões Antipáticas, aonde os espíritos dizem: pensa que Deus deseja que vivais com as pessoas que lhes são antipáticas? Ele não deseja isso. Se alguém é antipático e incomoda você, que você então procure perceber a necessidade ou não de manter a convivência com uma pessoa que só lhe incomoda, que só lhe perturba. Então você tem o direito de procurar ter uma vida de paz, se de repente você vive uma relação no qual alguém passa por um processo de perturbação tão grande que tira a sua serenidade. Essa é uma situação. E com relação àqueles outros que estão vinculados a nós e que não são pelos laços da conjugalidade, mas outros que são pelos laços de sangue, aí a gente tem uma responsabilidade de tentar guiar. Enquanto nossos filhos são pequenos, nós temos uma responsabilidade muito maior com relação a isso. Mas uma vez que eles se tornaram adultos e que eles escolheram as próprias verdades e os próprios valores, o que cabe aos pais é aconselhar. Mas a nossa responsabilidade não recai sobre os erros deles. Nosso objetivo como pais é ensinar o caminho. Se você ensina e os filhos não seguem, a responsabilidade é deles. Os pais erram quando eles desistem de ensinar. Mas se você ensinou, e mesmo dizendo que tem que ser feito, o indivíduo insiste de seguir pelo caminho que não lhe foi apontado, a responsabilidade recai sobre o outro. E quando a convivência se torna difícil demais, a gente tem o direito, quando os nossos filhos são adultos, ou pais, que são muito difíceis, da gente, sem perder o vínculo de proximidade, você escolher lugares para viver em paz, sem a necessidade de você ter que viver, se a relação é tão difícil, escolher um outro canto em que você possa ter paz, manter a relação, sem perder o vínculo de família, mas você ter um pouco mais de reserva. Se os valores são tão diferentes, se existem discussões e brigas porque os valores são distintos, avaliar
se é hora de você estar só ou se ainda vale a pena insistir um pouco mais na tentativa de tentar resgatar aquele que, de certa forma, pensa diferente de você e que pode estar trazendo desconforto e aborrecimento pelas diferenças de pensamento que eles possam ter. Questão da materialidade, das coisas materiais, são muito frequentes nos conflitos familiares. E a gente avalia até onde eu consigo seguir com alguém que pensa tão diferente de mim. E aí a gente vai se esforçar ao máximo que puder. E na hora que não der, que os nossos recursos acabaram, nada de ódio e nada de mágoa. A gente se retira e fica no outro canto, mas mantendo os contatos para que as pessoas possam seguir no caminho que assim escolheram.